Vitória, a Vitória Cristine Costa Lira, tá? A Vitória Cristina, ela é da Universidade, deixa eu ver, não consigo enxergar aqui, mas o trabalho dela é intitulado de Polarization Mechanism in the bário, lantânio, ferro e oxigênio ceramic hexafluoride at low temperature, né? Então, a Vitória está por aí? Oi, então, eu tô, só que meu telefone deu problema, aí eu tô usando o telefone da minha amiga, tá bom? Tá bom, você consegue compartilhar sua tela? Sim, sim, um momento. Ótimo, tá perfeito. Agora Aqui. você tem 15 minutos, tá? Você pode já iniciar. Ok. Como foi mencionado, o meu nome é Vitória. Eu sou aluna atualmente do programa de pós-graduação de Ciências e Engenharia de Materiais na Universidade Federal do Amazonas. E o meu trabalho que eu irei apresentar está intitulado como Mecanismo de Polarização de uma Cerâmica de Hexaferrita, que foi dopada com lantânio, uma hexaferrita de bário, dopada com 0,1 de lantânio, a baixa temperatura. Bom, o meu trabalho ele está dividido em uma introdução, na qual falarei brevemente sobre o que são ferritas e também falarei sobre meu objeto de estudo, que são as ferritas hexagonais. Falarei o objetivo desse trabalho, os procedimentos experimentais que foram feitos, né, como a amostra foi feita, os resultados e discussões, conclusões e as referências. Bom, antes de mais nada, eu vou começar falando o que são ferritas. Acho que muitos já devem ter escutado a palavra, saber o que é, mas para aqueles que não sabem, ferritas são materiais cerâmicos magnéticos, cuja sua fórmula química ela pode variar significativamente, podendo ter uma estrutura cúbica ou uma estrutura hexagonal. O objeto de estudo desse trabalho, como eu havia dito, vão ser as ferritas hexagonais, que normalmente são chamadas de hexaferritas, que foram descobertas lá na década de 50. As hexaferritas, elas possuem uma estrutura cristalina hexagonal, como o próprio nome dela já diz, possui 38 íons de oxigênio, 2 cátions e 24 íons de ferro. Ela tem 5 sítios de ferro, onde esse 2A, 12K e 4F2 são sítios octaédricos, o 4F1 é um sítio tetraédrico e o 2B é o bipiramidal. Ela pertence a este grupo espacial. Eu não vou me aprofundar falando da estrutura dela, até porque ia levar um tempo e não é o objeto de estudo totalmente disso. Bom, ela é uma hexaferrita do tipo M, então ela possui esta fórmula química aqui. Vitória, por que eu falo que é uma hexaferrita você fala que é uma hexaferrita do tipo M? Porque existem 6 tipos de hexaferritas. O hexaferrita do tipo U, W, Y, entre outras. Como a minha é do tipo M, ela possui esta fórmula química, onde esse M ele pode ser o bário, o estrôncio, o chumbo ou o cálcio. A exemplos eu tenho a hexaferrita de bário e a hexaferrita de estrôncio pura. Bom, aplicações. Esse material ele possui uma infinidade de usos e aplicações, tanto comercial como tecnologicamente também. A exemplo, nós temos ímãs permanentes, dispositivos elétricos e de microondas, armazenamento e gravação de informações e entre outros. O objetivo deste trabalho é justamente estudar o mecanismo de polarização dessa cerâmica. Eu vou chamar essa cerâmica agora de BML01, porque é uma hexaferrita de bário do tipo M que foi dopada com o 0,1 de lantânio. Então, estudar esse mecanismo de polarização dessa cerâmica através do formalismo da permissividade elétrica e do módulo elétrico na faixa de temperatura de 20 Kelvin a 100 Kelvin usando a espectroscopia dielétrica, na faixa de frequência de 20 Hz a 1 MHz. Preparação. A mixaferrita ela foi preparada pelo método cerâmico convencional, onde estes foram os meus reagentes de partidas, meus precursores, que foram o óxido de ferro, o óxido de lantânio, o carbonato de bário.
e eles foram misturados, né, até ocorrer essa homogeneização em razões estequiométricas. Depois de homogeneizados, foram moídos e calcinados a 1000 graus Celsius por 8 horas, tanto moído por 8 horas e calcinado também por 8 horas. Depois desses pós calcinados, eles foram moídos novamente por 4 horas e peneirados, e por fim foram prensados em forma de disco e sintetizados a 1200 graus Celsius por 45 minutos. Bom, foi feita a medição elétrica dessa cerâmica. Aqui eu tenho um esquema, tá, do equipamento, onde esse APD E201 é um sistema criogênico, que foi onde está ligado a um analisador de impedância, esse HP 4194A, e está ligado a um controlador de temperatura, que é esse DTC 9650, junto que está interfaceando junto a um computador. Como é que foi feita essa medição? Essas amostras elas foram preparadas na forma de capacitores de placas paralelas, onde eletrodos de pratas foram pintados em ambas as faces, e foi feita na forma de um circuito RC. As medições que foram obtidas foram a capacitância e o ângulo de defasagem. E a partir desses valores, desses resultados, foi possível calcular a permissividade real e imaginária. Tendo esse formalismo da permissividade, você consegue encontrar um módulo, você consegue encontrar a condutividade e todos os formalismos para propriedades elétricas que você quer. Resultados e discussões. Bom, como eu falei, o primeiro a ser encontrado foi a permissividade. Então, aqui o que eu vou colocar agora é o gráfico da permissividade. Essa aqui é a permissividade real, da faixa de temperatura de 20 a 100 kelvins. E percebam que essa temperatura de 20, que está bem abaixo, ela é praticamente constante. E conforme a temperatura vai aumentando, ela vai ocorrendo uma dispersão. Só que essa dispersão, ela está se deslocando para as frequências superiores. Então, a partir da temperatura de 55, que é aquele verdezinho, podem visualizar que está ocorrendo dois platôs, um tanto nas frequências baixas, como outro nas frequências altas, e uma dispersão nas frequências intermediárias. Essa aqui é a permissividade imaginária. A partir da temperatura de 55 também, é possível visualizar picos bem desenvolvidos. E ele está aumentando. Percebam que conforme a temperatura aumenta, esses picos também eles estão aumentando e eles vão se deslocando para as frequências superiores também. Esse comportamento que está tendo tanto da permissividade real como a imaginária, ele é conhecido como mecanismo de polarização dipolar. Foi feito através do ajuste linear, utilizando a relação de Arrhenius, foi feito a energia de ativação, foi calculada a energia de ativação, no qual o valor foi de 59,9. É um valor abaixo dos valores relatados para uma hexaferrita de bário do tipo M. Esse valor ele pode estar associado ao processo polarônico, que é quando os elétrons eles podem saltar dos íons de ferro trivalente, que é aquele 3+, para os ferros divalente, quando um campo elétrico de baixa intensidade ele é aplicado. E contribuir também para um mecanismo de condução por saltos de elétrons. Ou seja, esses saltos eles levam a uma redistribuição de cargas vizinhas e ocorre a criação de dipolos locais, que são os polarões. Bom, também foi feito Aqui, deixa eu passar. Aqui nós temos o modelo de polarização de salto, né, que ele segue essa equação de Comini, onde esse N0 ele é justamente o número de elétrons que contribuem para esse salto. E aqui nós temos o momento de dipolo, aqui nós temos a permissividade imaginária máxima, né, que é justamente esse valor máximo da permissividade imaginária a diferentes temperaturas, e esse W0, que é justamente a energia necessária de um polaron para sair de um estado vinculado para um estado livre. Não sei se dá para voltar aqui. Acho que não dá para voltar. Mas no gráfico não dá para voltar, porque está pelo telefone. Mas no gráfico lá tinha da energia de ativação tinha um valor de 7,62. Esse valor de 7,62 era justamente esse W0, que era a energia necessária desse polaron, para ele pular de um estado que estava ligado para um estado livre.
Aqui, o módulo. O módulo também ele foi utilizado para determinar a energia de ativação. Aqui nós temos o módulo real, tá? Esse módulo, ele nos diz que está tendo uma constância nas frequências baixas e uma dispersão nas altas frequências. O valor mínimo desse módulo, o valor mínimo desse processo de polarização, ele está também relacionado justamente a esses processos que eu havia dito. Eu não consigo passar para ver. Bom, mas enfim, esse efeito mínimo da polarização do eletrodo, né, é indicado justamente através desses valores do módulo, que é quase zero em frequências mais baixas. E nesse módulo aqui imaginário, percebam que picos de relaxamento eles estão mudando para as altas frequências. Ocorre o mesmo processo que eu expliquei na polarização, na permissividade imaginária, que ele vai aumentando, os picos vão aumentando conforme o incremento da temperatura e eles vão se deslocando para as altas frequências. Bom, aqui, percebam que está ocorrendo uma sobreposição dos picos em temperaturas diferentes, e isso indica que a distribuição do tempo de relaxamento ela não depende da temperatura, ou seja, a energia de ativação ela vai ser a mesma. Bom, foi calculado também a energia de ativação. Foi calculada a energia de ativação para esse valor. Mas, infelizmente, eu não consigo passar para voltar a energia de ativação do módulo. Mas aqui tem essa linha reta, né? A energia de ativação do módulo. Nessa energia de ativação, ele mostra que o valor dessa energia ele é diferente do valor da permissividade. Não é o mesmo valor, mesmo ele tendo a mesma ordem e feito também pelo mesmo e sendo o mesmo processo que foi feito. Esses pequenos valores, né, que está ocorrendo, tanto com a permissividade como o módulo, eles estão associados justamente ao mecanismo de polarização de saltos. E a diferença que ocorre entre eles, que era de 59,9 da permissividade, e com essa aqui do módulo essa energia do módulo de 37,22, essa diferença de 22,62, ele nos leva a pensar que existem processos condutivos que também contribuem para essa polarização. E esse gráfico aqui, desculpa que não era para ter colocado, né, acabou entrando aqui na apresentação, mas era somente esse aqui. E aí, nós temos a conclusão. A conclusão é que a polarização, a permissividade complexa mostrou, né, que existe uma polarização local, e esse valor de 59,9 e o valor de 7,62, onde esse valor de 59,9 ele foi feito utilizando a relação de Arrhenius, e esse de 7,62 foi utilizando aquela equação de Comini. A primeira energia que eu falei, que é essa de 59,9, ela corresponde aos saltos de polarões. E a segunda, ela é justamente a formação de polarões livres. E a energia, o valor da energia de ativação do módulo, foi de 37,29. Esses valores, eles estão associados, como eu disse, a um mecanismo de polarização de saltos. Esse aqui ele tinha a ver com, essa última aqui, conclusão, ela tinha a ver com aquele gráfico, mas não era, eu acabei mandando para minha amiga com a apresentação errada, que já tinha tirado isso, mas é basicamente essa primeira conclusão. Foi feito, como eu falei, está associado, né, essa resposta que pode ter essa contribuição da condutividade, mas foi feito o trabalho dessa condutividade, só que eu não coloquei aqui. Foi um trabalho que foi dividido em duas partes, porque essa segunda parte da condutividade ela ainda está sendo feita, ela está sendo escrita, está sendo feito alguns processos ainda. Então aqui nós temos só a contribuição da condutividade, da polarização. E é isso. Bom, obrigado, Vitória. Só retificando, acho que eu não falei, mas a Vitória é filiada à Universidade Federal do Amazonas, tá?
E vamos passar agora para a parte de perguntas, tá? O professor Ramon, né, do nosso programa de pós-graduação, fez uma pergunta aqui no chat, tá? E eu sei que a Vitória está com dificuldade com o celular dela, mas se ela tiver condições, se ela puder, ela pode também ligar a câmera dela, tá? Ah, Bom, sim. se você puder, eu sei que o celular é um pouco complicado, né? Mas a Ele pergunta do professor Ramon... tá dizendo aqui que não é possível usar a câmera durante compartilhamento de tela. Não, Eu vou tudo bem, interromper não aqui, se preocupe, não. só que eu vou ter que interromper o compartilhamento. Aí eu não sei se ele vai querer Não, voltar ao slide. permaneça aí, né? Porque caso você precise, né? O professor Ramon perguntou o seguinte: o Lantânio foi substituído pelo bário? Se sim, eles têm estado de oxidação diferente, o que havia a descompensar a rede? Como você garante que manteve a estrutura hexagonal da hexaferrita? Houve alguma técnica de caracterização para confirmar a formação da fase? Então, o lantânio ele foi substituído no sítio do bário. Foi feita a substituição através daquela regra de, não sei falar o nome da pessoa, mas é de Rummy-Rotary, se não me engano, que é você verificando o seu raio iônico, a valência, a estrutura, a eletronegatividade. Então, como são valores tanto do bário como do lantânio, são raios iônicos, por exemplo, próximos, foi possível fazer essa substituição, mas ele não foi totalmente o bário substituído pelo lantânio, ele foi o lantânio substituído totalmente no bário. Ele foi uma parte dele, foi somente 0,1 de lantânio substituído no sítio do bário, que é esse dopante, é justamente o dopante, o lantânio. Respondido, professor Ramon. Quer comentar algo mais? Deixa eu ligar o microfone aqui que é mais fácil, mais rápido. Sim. Parabéns pela apresentação. Na verdade, o lantano ele tem uma oxidação diferente do bário, né? Então, claramente, ele vai gerar defeitos dentro da estrutura, produto essa descompensação da rede, e, evidentemente, isso vai ter um efeito sobre todas essas propriedades que você analisou. Sim, sim. Vocês fizeram alguma análise específica, assim, do ponto de vista estrutural? Primeiro, para confirmar se o lantano estava no sítio do bário, como ele modificou a rede, se houve formações de fase secundária, como essa fase secundária afeta o resultado. Ele foi feito o DRX dele e como foi uma pequena quantidade, não houve uma fase assim, digamos, muito alta. Na verdade, quando a gente vai fazer o processo de hexaferrita, a segunda fase que aparece normalmente é a hematita, que é esse do ferro. Então, é essa fase que apareceu. Foi somente ela. Essa fase aparece pela inclusão de bário, desculpa, pela inclusão do lantano, ou tem mais a ver com o método de síntese? Não, ela tem mais a ver com o método de síntese, a segunda fase que ela aparece. Normalmente é porque como é uma quantidade muito alta de ferro que você coloca, aí a quantidade de bário ainda não é suficiente. A gente está tentando agora criar um novo método de síntese, né? Feito por outros métodos químicos e métodos também físicos, para tentar fazer com que essa segunda fase ela já não apareça tanto, uma quantidade assim considerável. A quantidade de ferro é a quantidade que eleva a estrutura, não? Isso aí não tem como discutir. Sim. Mas exatamente porque esse método de reação de estado sólido, eles causam isso, né? Tem muito a ver com o método, a estequiometria, e fundamentalmente também talvez seja interessante pensar em vocês usarem uma atmosfera, sabe, para o tratamento, exatamente para evitar a formação de vacâncias de oxigênio e outros defeitos que também vão influenciar na propriedade que você está analisando. Era só isso aí. Ok, obrigada. Obrigada pela dica também. Obrigado, Vitória. Obrigado, professor Ramon. Nós vamos encerrar agora essa parte agora. Você pode ter a sua apresentação, Vitória. Ok. Deu tempo. Obrigada.
Agora, nós prosseguindo, nós vamos... Só vou pedir o seguinte, as próximas apresentações, liguem a câmera, por favor, para poder facilitar a interação, né? O Y já está pronto aí, já, né, Y? Pronto, o Y, ele é aluno aqui da pós-graduação em Engenharia Física, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e a apresentação dele, tá, é Experimental Analysis on Magnetic Interaction on Nanowires Arrays. O Y, você pode já compartilhar sua tela. Você tem... visualizar? Tá aparecendo agora. Vamos lá. Pronto, apareceu. Você tem 15 minutos, tá? Ok. Bom dia a todos e todas, né? Meu nome é Wilson, sou estudante aqui do mestrado da UAPSA, né? E hoje eu vou estar apresentando um trabalho que se intitula Análise Experimental, né, em Interações Magnéticas e Nanofios. Esse trabalho, a parte experimental foi desenvolvida no laboratório do UFPE, no laboratório do professor Alexandre Ricaldo, e tem como orientação o professor José Holanda. A minha apresentação vai seguir 6 tópicos, né? Começando pela introdução, onde a gente vai falar um pouquinho de como foi feita a estruturação, né? Os processos que vão ser envolvidos, a importância, né, do nosso trabalho, o que é que isso pode gerar para a questão do desenvolvimento da espintrônica, para a questão tecnológica. A questão do esquema experimental, a gente vai falar um pouquinho da questão dos nanofios que foram utilizados, da espessura, a gente vai falar um pouquinho dos resultados e dessas aplicações, né? Como é que a gente consegue caracterizar a questão da magnetização e as aplicações disso para as diversas áreas. Então, a gente vai ter uma conclusão, as referências que nós utilizamos no trabalho e os meus agradecimentos. Na introdução, a gente vai falar um pouquinho da questão da espintrônica nos dispositivos quânticos, né? A espintrônica, ela vem sendo uma área que vem crescendo muito, né, com o passar do tempo. Então, a gente vem estudando não só os efeitos espintrônicos, como aprimorando técnicas que já existem. E uma dessas técnicas, né, vem utilizando nanoestruturas. Uma das nanoestruturas que vem sendo utilizadas, e é o foco desse trabalho, é a questão dos nanofios. Então, diversas rotas, né, vêm sendo utilizadas. A rota que vem se destacando e a que a gente vai utilizar hoje é a rota eletroquímica, que vai analisar justamente a síntese magnética nesses nanofios. Então, a gente vai ver que a gente teve 4 tipos, né, de arranjos de nanofios, com diferentes materiais, a gente vai analisar essas interações magnéticas, né, se houve ou não houve interação. Então, o que acontece quase sempre quando a gente está trabalhando com nanofios e a gente gera, né, a questão da síntese magnética, a gente aplica um campo magnético externo a esses nanofios, é que quase sempre a gente tem um componente do campo magnético externo que ela é reversível ou irreversível, né? E essas componentes elas vão ser resultantes aí nessa magnetização que foi aplicada, né, nesse campo magnético externo. Então, basicamente, esse trabalho ele vai apresentar um modelo que vai ajudar a gente a determinar, a gente consegue determinar o valor da intensidade que está predominando, né, nessas interações magnéticas nas estruturas, nas nanoestruturas, que no nosso caso vão ser os nanofios. Então, como foi que foi feito, né? Como foi feito o esquema experimental? Então, aqui nessa primeira imagem, a gente tem uma membrana, né? Os poros, que está mostrando os nanoporos dessa superfície, já pronta para a eletrodeposição. Então, a gente utilizou uma membrana, onde a gente foi eletrodepositado os nanofios. A gente vai ver mais para frente os materiais utilizados. Mas aí a gente tem aqui nessa figura 2 uma amostra, né, que os nanofios que foram utilizados eles têm uma configuração hexagonal. Então, a gente tem a amostra desses nanofios. A gente utilizou o magnetômetro vibratório de superfície para a gente conseguir medir a questão da magnetização. E aqui a gente tem os eixos, né, onde foi aplicado a magnetização em vermelho e o campo magnético externo, né, lembrando que tanto a magnetização como o campo externo aplicado, eles vão gerar ângulos que vão ser importantes para a gente conseguir fazer essa avaliação da intensidade. Então, a gente tem aqui a imagem que vai mostrar essa questão dos nanoporos, né, para a gente ter uma ideia de como é feito, e a gente usou esse magnetômetro de amostra vibratória aí para a gente ter essa noção. Então, aqui a gente tem esse esquema experimental. Um dos nossos primeiros resultados que a gente pode inferir é a questão das estereses, né, dos loops de estereses para os diferentes tipos de nanofios. Então, aqui a gente tem o permalói, né, em seguida do ferro, o cobalto e uma outra amostra de permalói.
Qual é a diferença significativa que a gente tem nessas amostras? A gente tem espessuras diferentes para cada tipo de amostra. Então, começando dessa primeira amostra de Permalloy A até a amostra de Permalloy B, elas têm espessuras menores, né? Começando da amostra A até a segunda Permalloy B. Então, terminando na B, a gente tem uma espessura maior. Então, o que é que foi feito? A gente aplicou a magnetização e o campo magnético externo, né? O campo foi fixado no eixo X e no eixo Y, a gente tem a magnetização. Então, esses gráficos aqui eles estão normalizados. Em vermelho, a gente tem a magnetização para o ângulo de 0 graus, e em azul, a gente tem para o ângulo de 90 graus. Então, a gente fez essas duas medições. Então, se a gente for observando para a amostra A, para o ferro, para o cobalto e para a segunda amostra do permalloy, a gente pode observar pelos gráficos das estereses que o melhor jeito da gente conseguir magnetizar, ou seja, o jeito mais fácil, é se a gente aplicar o campo da direção perpendicular. E aí o que é que a gente pode inferir mais dessas estereses? Se a gente for pegar as áreas dessas estereses, a gente também tem informações sobre a magnetização, a gente pode calcular ela através de uma soma de rima, e a gente também pode calcular a área, no caso dessas estereses, através de uma soma de rima, e a gente também pode inferir que para os materiais que têm uma espessura em nanômetros maior, a gente tem um aparecimento de uma esterese mais fechadinha, que a gente pode observar isso aqui especificamente no permalloy da amostra B. Com esses efeitos, né, a gente está estudando os efeitos de magnetização e desmagnetização, a gente tem algumas equações que são associadas a esses efeitos. Então, aqui na equação 1, a gente tem o MD1, que a gente obtém como se fosse como uma fração, a gente divide a desmagnetização da corrente magnética pela magnetização isotérmica remanescente, a gente faz essa divisão, e essa magnetização ela vai depender do campo magnético externo que é aplicado, e esse termo aqui diz respeito a gente questão de como a gente normalizasse essa equação. Então, esse índice 1, ele se refere quando a gente não tem interação, tá? E essa equação 2, esse índice 2 vai representar quando a gente tem uma interação magnética. Então, esse ΔM experimental a gente obtém experimentalmente, e a gente obtém esse ΔM quando a gente divide os dois processos, o desmagnetização e o de magnetização, também é um quociente, mais esse mesmo termo, que é como se a gente normalizasse essa equação. Então, aí, para os dois tipos, quando está acontecendo a magnetização e a desmagnetização, a gente consegue associar essa primeira e segunda equação. O segundo gráfico que a gente tem, o segundo resultado, é o gráfico da MD em função da MR, que é justamente os coeficientes dessas divisões dos processos de magnetização e não magnetização. E aí a gente tem para os 4 materiais utilizados, todos eles para o campo magnético externo, sendo o θ igual a 0 graus. Então, o que a gente vai observar? A gente pode observar um comportamento mais ou menos similar para todas as amostras, né? Então, aí a gente tem aqui no eixo Y o MD, que é justamente o coeficiente da equação 3, e o MR, que é o coeficiente da equação 4. Então, a gente consegue observar isso aqui. Se a gente for utilizar essa B como exemplo, que a gente tem o zoom, a gente consegue observar os dois efeitos, né? O PID, que é quando não tem interação, e o PIN, quando é que a gente tem interação. Então, a gente consegue, dando esse zoom aqui, ó, nesse gráfico do B, para a gente exemplificar, a gente consegue observar como é que está mais ou menos a interação ou não interação desse material aqui, que no caso é o ferro. Então, vale ressaltar aqui que esse gráfico é para o campo magnético externo, igual a 0 graus. A gente pode também falar sobre a questão dessa área do gráfico em azul, né, que é justamente a soma de todos aqueles deltas experimentais calculados. Então, na medida que eu for dividindo, achando aquele delta experimental, essa área em azul é justamente a somatória de todos aqueles deltas experimentais que a gente falou da equação. Como a gente está interessado nesse trabalho em calcular as intensidades advindas da magnetização ou não desses materiais, a gente também tem as equações associadas a ela. Então, a interação, para quando a gente não tem interação, ela vai ser dada quando a gente calcula a interação em um nanotubo, separadamente, em uma amostra de nanotubo, onde a gente vai ter a variação dependente do campo magnético, mas a amostra do arranjo total. Então, a gente vai ter o nanotubo separadamente, a gente analisa essa magnetização, quando não tem interação, mas a magnetização do arranjo total, ou seja, de toda aquela configuração hexagonal que a gente viu. Então, a gente tem, aparece aqui um termo de sinal quadrado, a variação do ângulo e a variação do ângulo da magnetização e a variação do ângulo do campo externo aplicado. Na equação 4, a gente tem a equação para interação, quando a gente tem interação magnética, e essa vai depender justamente dessa interação do arranjo. Né? A gente tem uma interação e a gente consegue calcular essa interação magnética
a interação do arranjo todo, a gente não analisa separadamente. Que também vai depender do ângulo de magnetização e do ângulo do campo externo aplicado, como a gente viu lá na introdução. Um outro resultado que a gente tem para falar é quando a gente pega uma amostra, então aqui a gente pega a amostra do permalloy com a espessura maior em nanômetros, e a gente vai variando esse campo produzido pelo campo externo magnético. A gente varia esse ângulo de 30, 60 e 90 graus. Então, aqui a gente tem os gráficos específicos para ele. Aqui a gente tem 30 graus, a gente tem o efeito onde não tem interação, em azul, e a variação para 30 graus. Quando a gente varia em 60 graus, a gente tem essa configuração, a gente tem a predominância do PIB, e quando a gente tem 90 graus, a gente tem esse gráfico aqui. Esse último gráfico, onde o eixo Y é a intensidade que vai depender aí da variação do campo magnético em função dessa variação do ângulo, a gente percebe que para valores da interação, quando a gente tem interação magnética, esses valores são constantes para θ igual a zero, que foi o que a gente vinha vendo, né? A gente tem valores basicamente iguais, se a gente retomar aquele gráfico anterior, que a gente faz para as 4 amostras. Então, esses valores são constantes. Quando a gente começa a variar esse ângulo, a gente vê uma predominância do PIB, que é o que a gente está vendo aqui, né? Para 30, 60 e 90. Então, essa intensidade ela vai começar a variar, e a gente vai ter uma predominância maior do PIB. Então, a gente tem esse gráfico aqui que vai relacionar justamente que essa intensidade, se a gente voltar aqui para as equações 3 e 4, elas vão depender da variação desse ângulo. Então, foi justamente isso que a gente fez, né? Já que a ideia era a gente conseguir medir a intensidade e ver esse processo de magnetização ou desmagnetização desse material. Como conclusão, né, a gente pode inferir a questão da questão da variedade das aplicações de nanoestruturas. Então, a gente vai especificar aqui a questão das nanoestruturas nos nanofios que a gente for utilizado. Então, eles prometem ser aí umas aplicações que estão sendo usadas nas spintrônicas, porque se a gente consegue controlar quando é que essas nanoestruturas magnetizam ou não, a gente consegue ter um controle de sensores quânticos e de outros materiais que podem estar ajudando aí em metodologias ou em pesquisas. E aí, esse trabalho ele vai representar justamente uma forma de a gente calcular esse tipo de intensidade para interações quando a gente tem a magnetização ou não, e a gente pode também considerar que ele vai me dar o comportamento desses dispositivos quânticos. Então, aqui estão as referências que a gente utilizou para esse trabalho. E meus agradecimentos à FACEP, ao programa de mestrado, né, pós-graduação em Engenharia Física, à Rural e ao campo da UAS. Obrigado, Wibson, pela apresentação, tá? E agora nós vamos passar para a parte de perguntas. O professor Ramon já levantou a mão, tá? E nós temos 5 minutos. Pode falar, professor. Olá, Wilson. Oi, professor. Tudo bem? Tudo certo. Parabéns pela apresentação, cara. Muito boa. Deixa eu te perguntar. As medidas magnéticas foram feitas com os fios dentro da membrana. Foi isso, né? Isso. Beleza. Houve algum intento de separar, ou seja, de degradar a membrana e fazer a medida do fio sem a membrana ou não? Não, porque a ideia daqui, a gente tinha a ideia de não caracterizar, né? A gente queria só analisar a interação, então a gente não fez esse procedimento. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa. Evidentemente, quando uno cresce fio, dentro de membranas porosas de alumina, você não tem uma coisa tão homogênea, ou seja, tão bonita como a imagem que você está mostrando aqui, né? Você tem fios com tamanhos diferentes dentro dessa membrana. Tu acha que essa diferença entre os tamanhos do fio influencia aquele comportamento magnético que tu estava analisando? Sim, professor, influencia. Essa figura que eu trouxe aqui é só para a gente mostrar, né, foi do MEV, né, e é só para a gente ter essa noção dos nanoporos. Mas aí, respondendo a sua pergunta, a espessura sim influencia, e aí a gente consegue observar justamente nesses gráficos das estereses, né. Para o permalloy, que a gente tem uma espessura maior em nanômetros, a gente vê que a esterese ela é um pouco mais estreitinha, diferentemente das outras que são um pouco menores. Então, influencia sim. Outro detalhe é o seguinte,
houve certeza de que tive nanofios porque no método de eletrodeposição, dependendo de alguns parâmetros, não, que envolvem aí durante esse processo, em vez de você crescer um fio, que inclusive o exemplo que você mostra é como se fossem fios elipsoidais, né? Naquela amostra, às vezes você o que cresce são tubos, porque o material começa a crescer na parede da membrana e o que forma é um tubo e não um fio. Tem certeza que, ou seja, vocês verificaram que era um fio mesmo, né? Isso, tenho certeza sim. Eu não sei se a figura que eu trouxe aqui para apresentar era para mostrar justamente uma configuração hexagonal dos nanofios. Mas aí, essa questão da eletrodeposição que a gente fez é justamente para a gente ter essa ideia da configuração da superfície, de como é que está a superfície, e a gente conseguir inferir depois a magnetização. Ok, tudo bem. Obrigado. Terminei, Obrigado, Tomar. Obrigado, professor. Mais uma vez, parabenizando o Ibsen pela apresentação. Alguém mais? Nós temos 1 minuto e meio para fazer mais uma pergunta. Ok. Se não, obrigado, Ibsen. Nós vamos seguir agora para a próxima apresentação.